A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe todos os nossos ouvintes, todos que estão aqui ligadinhos neste momento tão especial, momento da oração, momento da palavra de Deus. E hoje vamos responder se é possível o cristão viver debaixo de maldição, se há maldição hereditária na vida do cristão. Com base bíblica, nós vamos estar entrando nesse assunto. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai estar falando, vai estar nos respondendo, vai estar tirando as nossas dúvidas, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. E eu já quero pedir a Deus que venha te abençoar grandemente no momento que você estiver aqui ouvindo esta mensagem, também orando conosco. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Daqui a pouquinho nós iremos fazer a oração da fé. E eu creio que Deus tem bênção para a sua vida neste dia, neste momento que você está assistindo essa programação. Vamos para a Bíblia? Vamos para a palavra de Deus neste momento e vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre maldição. Aqui vamos começar a nossa palavra nesta tarde, nessa oportunidade, que está em 2 aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, tudo. Olha só no capítulo 8 de aos Romanos, Paulo escrevendo aos crentes ali de Roma, no capítulo 8 ele diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que coisa maravilhosa, né? Aqui em Números, lá no Velho Testamento, livro de Números, no capítulo 23 e no versículo 23. Olha só, Números, capítulo 23, no versículo 23, diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito, que coisas Deus tem feito. Então, estamos vivendo dias, irmãos, que muitas pessoas, elas ainda cristão, estou falando de cristão, porque eu creio que a maioria que nos assiste são pessoas que são cristãos, também tem os simpatizantes, que gostam da oração, que participam da oração, que deixam os seus pedidos de oração. Vocês são uma bênção e são muito bem-vindos, e nós amamos todos vocês. E muitos chegam até nós nos dias de hoje, acreditando que elas estão debaixo de maldição hereditária. Ah, meus pais fizeram isso, meus pais eram assim, meus pais bebiam, fumavam, não tinha sorte no casamento, a vida deles todos morriam de acidente, e eu também estou debaixo de maldição. Muitos falam dessa forma e pensam dessa forma. Mas quando no primeiro texto que nós lemos, a Bíblia nos diz, assim que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então aqui já, Paulo, escrevendo aos irmãos aos Coríntios, como se diz aqui, já resolve tudo o problema, já resolve todas essas dúvidas. Talvez você que está nos assistindo tenha. Talvez você esteja na igreja há tempo. Talvez você serva a Deus há tempos e acredita ainda em maldição hereditária. Aqui está dizendo que se alguém está em Cristo, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus como Salvador, ela é uma nova criatura. É uma nova pessoa diante de Deus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O povo de Israel, se nós formos ler o livro ali de Ezequiel, eles estavam acusando a Deus de ser injusto. Ó, Senhor, os nossos pais pecaram, e nós agora que estamos pagando pelo preço do pecado dos nossos pais, porque Deus ali estava ameaçando eles e levou eles para o exílio. Destruiu Jerusalém, destruíram o templo. Por quê? Por causa do pecado. Mas Deus mostra para eles
até em visão mesmo para o profeta Ezequiel, que foi até o tempo em visão. Ezequiel já estava no exílio, foi um profeta do exílio, enquanto Jeremias era um profeta ali que estava ainda em Jerusalém. Ele presenciou a destruição de Jerusalém, mas ele estava em Jerusalém, o profeta Jeremias, mas Ezequiel já era um profeta do exílio, já estava lá no exílio. E o povo questionando, aí Deus leva os anciões questionando Ezequiel. Ezequiel estava ali como sacerdote, como profeta, ele foi preparado para ser um sacerdote, mas foi levado para o exílio, e assim os anciões consultavam Ezequiel. Deus mostrou em visão a Ezequiel que o povo estava em idolatria, os seus sacerdotes estavam todos corrompidos, os anciões, né, tinha até imagem ali dentro do templo, eles viravam as costas para o templo, adoravam astros, enfim, a idolatria estava impregnada até mesmo dentro do templo do Senhor. As mulheres chorando pelo deus Tamuz, e assim ia. Estavam totalmente corrompidos, e eles ainda queriam se justificar, querendo falar que Deus era injusto, que Deus estava cobrando deles aquilo que os pais deles fizeram, que pecaram também contra Deus. Mas Deus mostra para o profeta, e manda o profeta dizer para eles, que eles também estavam em pecado. Eles estavam dando continuidade ao pecado dos pais, eles continuavam nos mesmos pecados. Por isso que Deus iria punir, e puniu, Jerusalém, o povo ali de Judá, com o exílio para a Babilônia em 586 a.C., que foi exilado ali, foi destruído o templo, os muros, foi destruída ali a cidade de Jerusalém. Então, irmãos, aquele povo questionava, ó Senhor, os nossos pais pecaram e nós vamos pagar o preço? Mas Deus mostra para ele que eles continuavam no pecado. Muitos ainda pegam texto isolado, ou texto sem contexto, ou sem a verdadeira hermenêutica, que Deus visita o pecado do povo até a terceira e quarta geração, mas quando o povo permanece no erro. É quando o povo permanece no pecado. A partir do momento como está assim, que se alguém se volta para Cristo, alguém pode ser uma família mais amaldiçoada, uma família de bebum, uma família de drogado, uma família de prostituto. A partir do momento que aquela pessoa se entrega a Cristo, aquela maldição é quebrada na vida dela. Não existe maldição hereditária se a pessoa se muda de vida. E também não existe bênção hereditária. Deus nos trata pessoa por pessoa, individualmente. Não existe eu fazer o bem e se meus filhos fizeram o mal, eles escolheram o bem que eu faço. Não existe isso. Eles vão colher aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles estão plantando. A lei da semeadura, ela voga. Então nós devemos aprender isso. Quando a pessoa aceita Jesus, ele pode estar vindo da maior maldição que existe, que é o pecado. A maior maldição hereditária que existe é o pecado, e foi lá de Adão, ele pecou, estendeu para toda criatura, para todos os seres humanos, mas também a morte de Jesus estendeu a oportunidade de salvação a todos os seres humanos. Olha o tanto que o nosso Deus é justo. Através do pecado de Adão, todos pecaram, mas através da justiça de Cristo, todos poderão ser salvos a partir do momento que a pessoa aceita o sacrifício de Cristo. Deus proveu a salvação. Então, irmãos, não existe maldição hereditária para as pessoas que aceitaram a Jesus Cristo. Isso não quer dizer, a partir do momento que eu aceito a Cristo, que o diabo vai cruzar o braço, vai ficar me assistindo e não vai me atacar. Lógico que vai. Ele vai tentar de todo jeito te tirar do caminho. Ele vai de todo jeito te tirar da presença de Deus, para que nós vamos ver que na história, nesse último texto que eu li, que Balaão foi ajustado por Balaque, para amaldiçoar, o povo de Deus, Israel, que tinha saído do Egito. Milhares de pessoas ali no deserto, e Balaque ficou preocupado porque Deus estava entregando as nações ali que se opunham, ao Israel de Deus. Deus entregava nas mãos deles, e eles ficaram com medo. E foi tentar
ajustar esse falso profeta, porque ele não era verdadeiro diante de Deus. Pode ver que ele fez o povo de Israel pecar contra o Senhor. Então, ele tentou ajustar este homem que fazia suas feitiçarias, fazia suas magias, sei lá, amaldiçoava o povo, mas não deu certo, porque ele mesmo disse, olha, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel, porque Deus estava abençoando aquele povo. E aquele povo estava abençoado por Deus. E não adiantava esse falso profeta, esse adivinho, esse encantador tentar fazer algum encantamento contra aquele povo, que era Deus que abençoava. Assim somos nós, irmãos. Enquanto Deus não achou, ele vai falar que Deus não achou pecado no meio daquele povo. Deus não achou maldição naquele povo. Por isso Deus o protegia. Assim somos nós, irmãos. Enquanto estamos na presença de Deus, não vale encantamento. Você que tem medo de obra contrária, de feitiçaria, de macumba, de tantas coisas mal que as pessoas podem fazer para a sua vida, você que está em Cristo, não precisa temer. Você está guardado pelo Senhor. Satanás não pode contra a sua vida enquanto você está debaixo da proteção de Deus. Enquanto Deus não achou o pecado na sua vida, você não tem legalidade, o inimigo não tem legalidade na sua vida. Então não precisa temer o mal. Mas se nós olharmos, continuando lendo a história deste profeta, desse falso profeta Balaão, né, e Balaque, nós vamos ver que ele falou, não adianta, Balaque, falou para o rei dos Moabitas, não adianta, eu não tenho como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, não tem como eu fazer nada, mas ele deu uma dica, mas eu te dou uma dica, faz esse povo pecar, que o próprio Deus vai tratar com eles, o próprio Deus vai destruir eles, faz esse povo pecar, faz uma festa aí, de orgia, de prostituição, de adoração a Deus, e leve esse povo a prostituir para você ver. E é o que ele fez. O Balaque ouviu os conselhos desse tal de Balaão, desse profeta falso, e fez uma festa aqui no capítulo 25 de Números, né? Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, a idolatria, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel, né? E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. É fácil, o profeta falou, é fácil você fazer esse povo, Deus tirar a bênção de cima deles. É só você fazer eles pecar contra o Deus deles. E assim eles fizeram aquela festa de sacrifícios a Deus, de sexo, e rolava de tudo. E o povo de Israel envolveu, parte do povo se envolveu com aquela festa, que Balaque promoveu, os moabitas promoveram. E a ira de Deus, olha só, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ali morreu várias pessoas. Fez o povo de Deus adorar outros deuses. Fez o povo de Deus se prostituir. Fez o povo de Deus se misturar com aquele povo de Moabe. E Deus tinha proibido. Então o pecado, irmãos, o pecado tira a proteção de Deus sobre a nossa vida. Não é maldição hereditária. É que se nós não estivermos em obediência, se nós pecarmos contra Deus, o próprio Deus permite que o mal venha sobre a nossa vida. Deus não compactua com o pecado. Deus não faz vista grossa para o pecado. Deus não, ele, como se diz, ele faz de conta que ele não viu. Não existe isso com Deus. Ele vê tudo. Tanto para nos justificar, como também para nos cobrar. Né? Os olhos de Deus estão sobre nós, tanto para nos proteger, para nos justificar, mas também para nos cobrar também. Para nos tratar conosco a sua bondade e amor, porque Deus não quer que nós nos percamos. Ele não é ruim, Deus é bom. Ele é tão bom que nos pune para o arrependimento. Então, quando Deus nos pune, é para nosso arrependimento. Então, não existe, irmãos, maldição sem causa.
Deus só permite, muitas das vezes, o mal vir sobre nós a partir do momento que nós deixamos de sermos obedientes à palavra de Deus, deixamos de ouvir a voz de Deus. Aquele povo, a partir do momento que eles começaram a pecar, o próprio Deus tratou com eles. O próprio Deus tratou ali com eles, e muitas pessoas, a praga veio sobre aquele povo e muitas pessoas morreram, mais de 20 mil pessoas. Olha só. E tem muitos aí, infelizmente, tem muitos conselheiros de Balaão por aí. Muitos conselheiros de Balaão falando aos nossos ouvidos que não todo mundo está fazendo. O que tem? Hoje em dia você pode namorar, né? As coisas estão diferentes, pode dormir com o seu namorado, pode ter uma vida ativa sexual com o seu namorado, que não tem problema, Deus não está vendo. Tem muitos que ensinando isso, irmãos. Mas Deus não deixa barato. Deus está vendo tudo, e em todas, não, você pode beber um pouquinho, você só não pode cair, ficar embriagado aí, mas pode beber um pouquinho, pode beber na sua casa, pode beber lá no barzinho, então, não, pode fumar um pouquinho, pode usar um pouquinho de droga, pode paquerar um pouquinho, pode participar sim de um site pornográfico, pode trair sua esposa um pouquinho, não tem problema. É assim que é os conselhos de Balaão. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você cai nisso, que você começa a praticar esses atos que a Bíblia condena, que Deus não aprova, você abre brecha para o diabo te atingir. A proteção de Deus automaticamente sai de cima da sua vida, porque Deus não aceita o pecado. Deus é santo. Deus é santo. Então, entenda isso. Não é, em Romanos, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É mudança de vida, é transformação de vida. Tem pessoa que aceita Jesus, mas continua como está, tem de ter mudança. É uma nova criatura. As coisas velhas, os pecados, já passaram. Eis que tudo se fez novo. E por que tem muita gente sofrendo, infelizmente? Porque ela não deixa o pecado de estimação. Ela está na igreja, mas não deixa a prostituição. Não deixa o namoro ilícito. Não deixa a mentira. Não deixa as coisas erradas. Não deixa o engano, a fofoca. Vive uma vida dupla na igreja e uma vida fazendo tudo o que acha que é certo, sem o temor do Senhor, sem obediência da palavra, vai vivendo uma vida dupla. Mas Deus vê. Deus conhece. E Deus está aqui nesta tarde não para te condenar, para te chamar ao arrependimento. Para te chamar, para te trazer a Ele. Para te dizer que você pode sim ser restaurado, renovado, fortalecido, porque Deus te ama. Mas Deus não ama, muitas das vezes, as práticas que nós praticamos, que nos afasta de Deus. E muitos têm como normal, irmãos. Há um relativismo maligno nos dias de hoje. Aquilo que já era pecado já não é mais, depende. Então parece que o nosso Deus mudou. O que ele condenava outrora, agora parece que ele mudou. Deus não condena mais, ele se modernizou. Não existe isso, irmãos. O nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus, ele trata com o pecado. Ele trata com o pecador. O nosso Deus, ele é amoroso, sim. É um Deus que tem amor por nós. O versículo-chave da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o nosso Deus continua, ele continua santo e justo. Ele é longânimo. Pastor, a pessoa ali faz isso tudo de errado e está do mesmo. Deus é longânimo. Mas vai ter uma hora que ele vai acertar as contas. Tem situação que nós vamos ser retribuídos tanto bem como mal, não nesta vida, só no porvir. Mas o nosso Deus não passa nada desapercebido diante dele. Então você que tem medo de bruxaria, de macumba, que jogaram o sapo no seu quintal, pegaram o seu nome, puseram dentro da boca de um sapo, pegaram o seu nome e levaram para ele cruzar. Não temos. Se você está em Cristo, não vale encantamento.
Se você está subordinado a Cristo, não vale encantamento contra a sua vida. Não existe maldição hereditária. Ah, meu pai era assim, meu avô, meu bisavô. Se você aceitou Jesus, essa maldição tem que ser quebrada na sua vida, porque é particular, é individual. É individual. A partir do momento que eu aceito a Cristo, a maldição é quebrada sobre a minha vida. Sou uma nova criatura em Cristo. Como eu disse no começo, não é porque eu aceitei a Cristo, o diabo vai ficar, de mão cruzada, não vai nem dar bola. Ele vai te atacar de todo jeito, para te tirar da bênção de Deus e para te trazer para a maldição. Já viu aquelas pessoas que foram para Cristo, aceitou Jesus, largaram aquela vida de pecado, de vício, de repente o diabo começou a trabalhar, jogar seta, investindo contra a cadeira, e ela volta para a vida que estava outrora e fica até pior. Fica pior. Então, o diabo sempre vai tentar te tirar da presença de Deus. Isso é natural. Mas Deus está contigo para te dar força, para te dar graça, para você resistir o diabo pela fé. Mas nós não podemos viver uma vida dupla diante de Deus, porque ninguém tem vida dupla diante de Deus. Ele conhece, ele pode ter uma vida dupla diante do pastor, diante da esposa, diante dos filhos, diante do esposo, diante da esposa, diante dos obreiros. Você pode ter uma vida dupla. Veste uma máscara, veste uma roupa da igreja e vai. Depois tira aquela roupa e é outra pessoa. Isso eu estou dizendo caráter. Estou dizendo de caráter. Mas diante de Deus, Deus conhece o nosso caráter. E aqueles que estão em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E não tem encantamento para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que vivem com um pé na igreja, um pé no mundo, em cima do muro da dúvida, esse está correndo um grande risco da maldição estar sobre a vida dele. Porque Deus não aceita o erro. Deus não quer que nós vivamos uma vida na presença dele e uma vida no mundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Ou se não, na igreja, frequentando até mesmo a igreja, mas uma vida errada. Uma vida de vício, uma vida de prostituição, de adultério, de engano, de mentira, de suborno. Pessoa que é maldizente, quer destruir os outros, quer matar, tem maldade no coração. Deus não habita nesse coração, irmãos. Nova criatura somos, como estamos escritos. Nós fomos chamados para sermos o quê? Pacificadores. Nós fomos chamados para amar uns aos outros. Nós fomos chamados para amar até os nossos inimigos. Agora tem visto aí uns crentes nervosinhos, xinga. Pega lá e fala mal das autoridades, xinga. A boca dele, Deus me livre, é pior que a boca dos mundanos. Só xinga, só xinga. O que é isso? Que Deus de paz é esse que nós servimos? Que Jesus pacificador é esse que nós falamos que servimos e não vivemos? Irmãos, não sejamos somente ouvintes da palavra. Sejamos cumpridores da palavra. Cumpre a palavra de Deus. E Deus vai te honrar. Abra sua boca para testificar de Cristo. Quando você faz isso, o próprio Jesus vai te testificar diante de Deus. Enquanto você fala de Jesus para as pessoas, Jesus fala de você para o Pai. Olha lá meu filho, olha lá minha filha. Testificando, testemunhando o meu nome. Fazendo que o nome do Senhor seja glorificado. Enquanto testificamos o nome de Jesus, Jesus testifica o nosso nome diante do Pai. Aleluia, que maravilha. Mas compreenda nesta tarde, não tem maldição sobre a sua vida. Se você está em Cristo, se você tem feito de tudo para obedecer a palavra de Deus, negado a você mesmo, negado os caprichos da sua carne, você está debaixo de bênção, não de maldição. Agora, se você está vivendo em pecado, irmãos, o pecado é uma porta para o diabo agir, é uma avenida. Se você estiver a vida, assim como se diz, pecando consciente,
pecando assim, esse pecado eu não vou abrir mão. Isso aqui é meu pecadinho de estimação, esse eu não abro mão. Você está debaixo de maldição ainda. Você ainda não teve uma conversão direita, você ainda não está convertido. Mas nesta tarde, Jesus te ama. Jesus quer que você abandone essas práticas e venha a Ele. Ele te chama, Ele te ama. Jesus não está aqui para lançar ninguém fora. Todos que vêm a mim, jamais eu lançarei fora. Mas Jesus quer te abençoar, quer que você vá para o céu. Ele tem muito mais bênção do que essas bênçãos terrenas que nós recebemos. É muito bom receber essas bênçãos daqui, mas a melhor ainda é a nossa bênção eterna, que é a nossa vida eterna. Então, nesta tarde, nesse dia, confessa a Jesus os seus pecados, deixe os seus pecados. Fala, Jesus, eu quero viver uma nova vida contigo. Me ajuda a deixar a prostituição, me ajuda a deixar a fornicação, me ajuda a deixar esses vícios, me ajuda a deixar a mentira, me ajuda a deixar o engano, me ajuda a deixar tudo isso que desagrada o Senhor. Olha ao Senhor com sinceridade. Ele está aqui para te perdoar, para te renovar, para te dar uma nova perspectiva de vida. Porque sem santidade, irmãos, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde. Que Deus possa resplandecer o rosto dele sobre a minha e sobre a sua vida. Que Deus nos dê graça a dizer não ao pecado, a dizer não à impureza, a dizer não às mazelas que o diabo nos oferece. Porque nós temos uma vida eterna, nós temos uma coroa para zelar por ela. Eu não quero perder a minha coroa. Eu também tenho certeza que você não quer perder a sua coroa. Mas o pecado pode fazer você perder a sua coroa. Mas se você é fiel a Deus, se você se arrepende, se você busca agradar a Deus, a sua coroa permanecerá. E você vai tomar posse dela muito em breve, em nome de Jesus. Está aqui os pedidos de oração. Você pode ficar à vontade, deixar os seus pedidos, e nós vamos estar orando, intercedendo em favor da sua vida. Vamos orar neste dia, nesta tarde. Querido Deus, soberano Pai, é no nome de Jesus, que nós estamos aqui mais uma vez na tua presença, Pai. Agora nesta tarde, Senhor, desta quarta-feira, Senhor, dia 16 de novembro de 2022. Eu quero agradecer o Senhor por este privilégio que o Senhor nos deu nesta tarde, por falar algo da palavra de Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Senhor também fala na tua palavra, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, que estas palavras possam cumprir na vida dos nossos ouvintes, possa cumprir na nossa vida, Pai. Não há maldição hereditária para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda ação do mal é quebrada para aqueles que aceitam Jesus como Senhor. Deus, visita os nossos ouvintes nesta tarde. Abençoa todos que ouviram esta palavra, que estão orando conosco, clamando por misericórdia, Deus. O Senhor é Deus misericordioso, amoroso, um Deus que perdoa pecado, um Deus que nos ama e provou isso lá na cruz. Mas o Senhor também é um Deus justo, que não tem o inocente por culpado e não tem o culpado por inocente. O Senhor nos trata individualmente, cada um dará conta de si mesmo perante o Senhor. O Senhor tudo vê, a Bíblia nos fala que o Senhor vê todas as coisas. Antes que falamos uma palavra, o Senhor já bem sabe o que vamos falar. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, transcendente, o Todo-Poderoso. Pai, visita os nossos ouvintes. Abençoa a vida espiritual, a vida familiar. Senhor, abençoa, Senhor, meu Pai, os filhos dos nossos ouvintes, as filhos, os parentes, os familiares. Deus, salva as almas, salva as famílias. O Senhor está às portas para buscar a igreja. E muitos estão distraídos, muitos estão envolvidos com tantas coisas neste mundo, Senhor, que não estão dando ouvido à tua voz. Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos espirituais, que possamos ouvir a tua voz, a tua palavra,
que é eterna, que é viva, que é eficaz como uma espada de dois gumes. Deus, nesta tarde, nesta noite, nesse dia, abençoa os nossos ouvintes, cura os enfermos do físico, Pai, da alma, do espírito, cura as emoções. Senhor, em nome de Jesus, visita, alegra, anima, Pai, os nossos ouvintes, da alegria da salvação, da alegria do Teu Espírito Santo, Senhor. É no nome de Jesus que eu suplico, abençoa o Teu povo, aonde esta oração chegar, abençoa, cura os enfermos, cura, Pai, a alma, cura o espírito, cura, Pai, esta pessoa, Senhor, toca nela, Pai, muda a história, Senhor, visita os adolescentes, jovens, adultos, visita toda a família, visita o esposo, visita a esposa, visita, Senhor, as famílias, visita o trabalho, visita o emprego, visita, Pai querido, a vida financeira, a vida conjugal, a vida familiar, a vida profissional, visita, Senhor. Abençoa os nossos ouvintes, dá saúde, dá livramento, dá paz, dá alegria da salvação. Senhor, esta é a oração que eu faço e te agradeço, ó Deus, no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Ótima tarde, ótima noite, que o Senhor possa estar contigo, que esta palavra possa alcançar o seu coração em nome de Jesus. Compartilhe com todos os seus contatos, compartilhe esta palavra, esta oração, que eu tenho certeza que Deus vai operar grandes coisas através do compartilhamento. Deus abençoe a todos e até às 0 horas, se o Senhor permitir. Vou deixar aqui um testemunho e, se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Débora e presbítero Eurípides. Eu venho através desse áudio dar o meu testemunho. Eu tinha mandado uma mensagem para a irmã pedindo uma oração para minha nora que estava desempregada e para o meu joelho que estava doendo muito, tinha nascido um caroço. Eu estou aqui em rápidas palavras querendo agradecer, porque graças a Deus, através das orações dos irmãos e para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a minha nora já está trabalhando, registrada, e o meu joelho sumiu aquele caroço, não tenho mais dor nenhuma. Então, através dessas orações, Deus tem abençoado grandemente a minha casa e a minha família. Então, eu agradeço muito pela vida dos irmãos que têm orado por todos nós. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente, em nome de Jesus. O meu nome é Ângela e eu sou aqui de Campinas. Deus abençoe.